Lembramos o Dia de Ação de Graças e gostaria de tratar deste assunto respondendo a seguinte pergunta: qual é a ação de graças, o agradecimento que Deus espera dos filhos dele? Convido você para esta reflexão nos próximos minutos. Obrigado por sua atenção. Conta a história que por volta do ano 1600, imigrantes europeus nos Estados Unidos resolveram festejar o sucesso das colheitas com um dia especial de agradecimento a Deus. Celebraram esse dia com um banquete e a comida principal foi um assado de uma ave silvestre, o peru. Esta ação de graças transformou-se numa tradição e mais tarde no feriado mais importante dos Estados Unidos, superando o próprio Natal. Em 1909, o embaixador brasileiro Joaquim Nabuco, após assistir em Washington à celebração desta festa, ficou muito impressionado e no seu discurso na ONU propôs o Dia Internacional de Ação de Graças. E hoje mais de 150 países lembram este dia, sempre na quarta quinta-feira de novembro. Mas com o tempo, estas coisas se tornam meras tradições e perdem o sentido. Qualquer tradição, na verdade, precisa traduzir o fato original, senão vira uma traição. É interessante lembrar aqui estas três palavras: tradição, tradução e traição. Elas têm a mesma raiz da língua latina, que significa o ato de entregar. Isso quer dizer que uma tradição precisa trazer o significado original do passado para o presente. Por exemplo, a festa cristã do Natal. Essa celebração já virou um mero peru para a grande maioria. Não é preciso dizer que o Natal é a festa da comida, dos presentes, do comércio, menos daquilo que carrega na sua origem. Sobre esse dia de ação de graças, aqui no Brasil não é uma data muito festejada, nem feriado é. No entanto, cabe aqui dizer que o nosso muito obrigado a Deus também pode se transformar num simples peru, igual ao que acontece com a festa do Natal. E assim o próprio culto a Deus na igreja, as orações, os hinos, o louvor, tudo pode se transformar em algo que não traduza o sentido original. Foi o que aconteceu com o povo de Israel no tempo do profeta Isaías. Em certo momento, Deus reclamou deles dizendo: não adianta nada me trazerem ofertas, eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas de lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. Isso está registrado em Isaías capítulo 1, versículo 13. O pecado desta gente, na verdade, era a falta de amor ao próximo, conforme lemos neste livro do Antigo Testamento. Aprendam a fazer o que é bom, tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Tais palavras bíblicas lembram que, junto com o louvor dos filhos de Deus na igreja, que é a ação de graças da semana, a maneira agradável de agradecer a Deus é repartir com os outros as bênçãos recebidas. E se existe algo que um cristão tem de sobra para repartir, é o amor, mais precisamente o perdão de Deus. Falando sobre isso, Jesus certa vez contou a parábola do empregado mau, que está lá em Mateus, no capítulo 18. Diz a história que um empregado devia milhões de moedas de prata e não tinha como pagar. Sensibilizado, o credor, que também era o seu patrão, perdoou a enorme e impagável dívida. O empregado saiu todo feliz. Logo adiante, encontrou seu colega de trabalho. Este lhe devia 100 moedas de prata. Não teve dúvida, sem nenhuma compaixão, mandou colocar o coitado na cadeia até que saldasse a dívida. O final da história conta que o patrão que perdoou a enorme dívida descobriu a ruindade do seu empregado. Podemos então imaginar o que aconteceu depois. Jesus não quis ensinar outra coisa. O verdadeiro culto a Deus, que somente é possível através do perdão dos pecados em Cristo Jesus, tem uma resposta imediata: o amor ao próximo. Diante disso, a verdadeira ação de graças a Deus acontece no dia a dia, na forma como tratamos as pessoas. O apóstolo Paulo lembra isso na carta aos Romanos, no capítulo 12. Por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele.
Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. E para mostrar como esta verdadeira adoração, que é entregar-se a si mesmo a Deus como sacrifício, como isso acontece de fato, Paulo então enumera várias atitudes na vida de um cristão. E todas elas baseadas naquilo que está no versículo 10. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar a todos com respeito. Pois neste mundo com tanta falta de amor, de um puxando o tapete do outro, nessa sociedade de tanta indiferença à desgraça alheia, sem dúvida, a ação de graças que Deus espera de seus filhos é o amor ao próximo. E um amor não em palavras, o que é muito fácil de fazer, mas um amor na prática. É isso que nós lemos em 1 João, capítulo 3, versículo 18. O nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Na verdade, se Deus tem nos abençoado com tantas coisas, é dessa forma que Ele espera a nossa ação de graças, além do nosso culto também na igreja. A todos uma boa semana com a bênção de Deus e até o próximo programa.